Salve bros, beleza? Retornando aqui então com as aulas de desenhando mangás. Desta vez vou estar aprofundando um pouco mais na teoria de desenhar um corpo de um personagem por inteiro. Na última aula eu desenhei o Kun, né, do Dot Hack, e aí eu ensinei para vocês a estrutura de um corpo de homem. Dessa vez eu vou estar ensinando o corpo de mulher também e aprofundar um pouco na teoria que eu não expliquei muito, né, na aula passada. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu costumo fazer o seguinte, eu divido a folha, né? Eu traço linhas. Então, geralmente, qual o tamanho de uma linha para a outra? Geralmente faço um círculo. Esse círculo representa a cabeça do personagem. Então, aqui a gente tem esse exemplo, esses exemplos, né, que eu desenhei. Então, primeiro aqui a gente tem a cabeça, né, do personagem. Uma cabeça, duas, três, quatro, cinco, seis. Chega a 6,5, mais ou menos, 6, enfim, né? Dependendo da pose do personagem. O que acontece? 6 cabeças é o tamanho de um personagem adolescente, como no caso da Rei Ayanami. Quando chega a 7, né? 7, 7,5 é quando o personagem é adulto. Um exemplo de personagem adulto seria o Kakashi, seria a Anko Mitarashi do Naruto também. O próprio Naruto também, né? Naruto adulto, no caso, seriam 7 cabeças. Como adolescente, no caso da Rei Ayanami, foram 6, 6,5, né? Contando o pé. Bom, primeiro, como que eu costumo fazer? Eu desenho o círculo, né? Representando a cabeça, como eu expliquei pra vocês. Faço vários círculos. 1, 2, 3, 4. Igual a aula passada. Recomendo que você veja pelo menos ali uns 5 minutos de aula para você entender o que eu tô, né? querendo dizer. Bom, então eu faço os círculos. Então, aqui ó. Uma cabeça, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou modelando. No caso do peitoral, braço, perna e pé, não vou aprofundar agora, porque é muito raro você desenhar um personagem assim, né, de corpo inteiro. E também eu acredito que vai confundir bastante. Por quê? Muito personagem, vocês vão ver ao decorrer da aula, que possuem formas diferentes de anatomia. Ou seja, tem personagem que é mais magro, tem personagem que tem uma estatura pequena, apesar da idade, tem personagem que são mais cheinhos, né? digamos assim. Tem personagens que são mais fortes, mais fracos e por aí vai. Bom, no caso aqui então ficou claro, né? 6 cabeças, tamanho de um corpo de adolescente, 7 para tamanho adulto. Variando, né? De 6,5 a 7,5 também. Está válido. Aqui nós temos outros exemplos. Acabei derrubando o boneco aqui. Bom, a gente tem dois exemplos aqui. A Yuri, se eu não me engano, do Street... Não, do The King of Fighters. E aqui a gente tem a 02 do Darling in the Franxx. Bom, aqui ó, vocês terem uma noção, eu fiz ano passado. Faz tempinho um pouco. Bom, então primeiro eu fiz a cabeça aqui, como vocês podem ver. Então, uma cabeça, duas cabeças. Geralmente, em corpo de mulher, o que acontece? O seio é na segunda cabeça. Então aqui a gente tem uma cabeça, né? Duas cabeças. Ficou claro? Ó, uma cabeça, o tamanho de uma cabeça, duas cabeças. No final da segunda cabeça, geralmente começa o seio. E aqui na terceira, a gente já tem as pernas começando. Ou seja, a cintura da personagem é no 2,5. No caso de mulheres, né? Então, cintura. Isso vocês vão reparar em todos os outros desenhos também. No caso aqui tá com uma pose, enfim. Então, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, 4, 5, 6, 7. Ó. Porque ela é uma adulta, né? Então, são 7 cabeças. No caso aqui, a cintura, 2,5 e seio no 2. Beleza? Geralmente aqui o joelho, o tênis, enfim, por aí vai, varia bastante também. No caso, o que acontece que eu percebi bastante. O pé, essa parte aqui do pé, o pé por inteiro, né, digamos assim, ele começa na última cabeça. Então, por exemplo, o personagem ele tem 7 cabeças, né, de tamanho. No 6 aqui, no término do 6 para o 7, já é o pé. Então, o tamanho de um pé, com não só o pé, né, mas o calcanhar, enfim, o panturrilha, né? Não, panturrilha não. Calcanhar, enfim, é o tamanho de uma cabeça, né, se você parar para pensar. E o tamanho da cabeça para o seio é outra cabeça. Enfim, então a gente tem aqui, né, a Yuri, aqui também, ó, você pode reparar, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Deu 6
certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, né? Por causa aqui do pé. Então, são 6,5 aqui a cabeça. 1, 2, você vê que começa o seio aqui já no 2. A cintura começa aqui no 2,5. E aqui, por causa da pose, né? Varia bastante. Vamos para outro exemplo. Neste exemplo, eu fiz uma personagem do Akame ga Kill. Não me lembro o nome, peço desculpas. Mas, enfim. Aqui a gente tem a cabeça. 1, 2. Você vê que o seio, né? Já tá aqui no 2 também, ó. Segunda cabeça aqui, ó. E a primeira aqui. Então, 1, 2, 3. Cintura, né? Você vê que a cintura do personagem já tá aqui também no 2,5. 3, 4. Não fiz os pés devido ao tamanho da folha. O que acontece? Por que a gente, que é desenhista, não faz personagens assim de corpo inteiro? Porque é muito raro caber numa folha, né? A gente precisa, sei lá, uma folha A4 e ainda assim não vai conseguir detalhar muito bem os detalhes. Então, eu recomendo fazer o seguinte. Fazer um desenho que faça assim, maior, né? Tipo, dar um foco maior no busto do personagem ou até a cintura, para que assim você possa detalhar melhor. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, porque é um adolescente, né? A Sakura do Street Fighter. Ainda que o olho não tenha ficado tão legal, mas você pode observar que aqui uma cabeça, duas cabeças o seio, 2,5, cintura. Cintura aqui no 2,5. Esse é o padrão para corpo de mulheres. Aqui são outros exemplos, aqui também, no caso de pose, postura. Esse aqui eu vou ensinar depois, eu acredito que seja devidamente importante eu ensinar postura, né? Então, tipo, a altura do joelho, você deve ver que está bem próxima da cabeça, a cintura continua permanecendo aqui no 2,5, ó. Então, 1, 2, 2,5, a cintura, né? E por aí vai. E a gente tem aqui uma outra personagem de um jogo chamado Vainglory. É uma mulher, no caso, uma mulher boneca, digamos assim, de madeira. Então a gente tem uma cabeça, duas cabeças, enfim, por aí vai. No caso de outro exemplo, aqui ó, que eu falei para vocês. Eu não consegui estar detalhando o pé. Por quê? Porque não coube na folha, né? Você vê que é uma folha de sketchbook. Ah, mas você podia ter feito na vertical. Realmente, mas... não, acredito que não caberia para eu fazer desse tamanho o personagem, né? Acredito que não caberia o cabelo, enfim, ou algo do tipo. Então, assim, me dá mais liberdade de trabalhar o desenho. Então, ó, vamos lá. Uma cabeça, duas cabeças aqui peitoral. O 3, você vê que a cintura dele já começa no 3, por ser um homem. Então, a cintura não é mais no 2,5, como as mulheres, e sim no 3. Peitoral continua sendo no 2. Terceira cabeça, quarta cabeça, quinta, sexta e faltou os pés, pois se trata de um personagem adulto. Outro exemplo aqui que eu fiz recentemente, fiz ontem. Essa aqui é a Yuri do The King também, outra fanart dela, gosta bastante desse personagem, inclusive. E aí eu fiz, não, acredito que não está focando muito bem, né? Agora focou. Então você vê, ó, uma cabeça, duas, três, você vê a cintura, né? 2,5, 4, 5, 6,5, né? Devido ao pé. E aí você me pergunta, como eu vou saber onde ficam os elementos, os personagens, onde fica, enfim, onde encaixo, né, os elementos numa arte que você for fazer. Como eu disse para vocês, tracem o desenho, né? Façam o esquema das linhas aqui. Então, o que acontece quando eu pego um desenho assim, por exemplo? Essa aqui é a imagem de referência que eu vou usar. Eu meço a cabeça, então tem uma cabeça, duas, três. Repara bem, ó. Aqui, ó. Melhor, ó. 1, 2, 3. Você vê que a cintura tá no 2,5. 4, só meço o joelho na quarta. E quinta. Tudo bem que é um boneco, mas enfim, vai dar pra entender. Aqui, bem no joelho, tem a mão. Então você vê que aqui, perto da mão já começa... Quer dizer, perto do joelho já começa a mão. E aqui no desenho você faz a mesma coisa. Você se orienta a partir das cabeças. Olha um exemplo melhor, então, para ficar mais fácil. Tá vendo que aqui, entre a cabeça, começo da cabeça dele, até o queixo, tem a metade. Na metade começa a mão, tá vendo? E o cotovelo tá na mesma linha do joelho, praticamente.
né? Então, os desenhos ele tem todas essas medidas, esses, ó, a mão com o cotovelo, tá aqui em cima, tá vendo? Então, ele tem todo esse alinhamento, todos os desenhos possuem esse alinhamento. Quando você for fazer uma arte, né, uma fanart, uma cópia ou algo do tipo, você vai notar que é só encaixar os elementos na folha. Tá já? Então, espero que essa aula tenha ajudado bastante a sanar algumas dúvidas. Acredito que essa aula tenha sido melhor que a outra. Se faltou algum detalhe, por favor, comente para que eu possa trazer, responder sua dúvida. E na próxima eu vou ensinar para vocês como detalhar um desenho mais a fundo. Então, assim, a gente vai tratar de desenhos de busto, né, que seria cabeça e peitoral, cabeça até a cintura, né, e fazendo algumas posturas também. Por quê? Como eu falei para vocês, desenho assim não é tanto utilizado. Então, como o curso é mais focado em arte, essas coisas, né, então a gente vai pular pro próximo estágio. Tá já? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, clica no gostei, compartilha para aquele amigo lá que gosta de desenhar. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Falou e até mais. Opa.